Quando meu marido se sentou comigo para uma conversa séria, ele disse: "Eu já pedi sua irmã em namoro." E ela disse: "Sim. O que você quer dizer com ela?" Disse sim. Encarei meu marido Colin, enquanto ele estava sentado lá, calmo, como se tivesse acabado de me contar que mudou nossa senha da Netflix. Estamos casados há 7 anos, e minha irmã mais nova, está morando conosco. Há 3 meses depois que saiu do apartamento dela. Ela concordou que nosso arranjo faz sentido para todos os envolvidos. Ele pegou seu notebook e abriu uma apresentação de PowerPoint intitulada Nossa Nova Dinâmica Familiar, com uma foto de nós 3 no último Natal. Pensei nisso racionalmente e os benefícios são claros. Ele clicou para o próximo slide, que tinha tópicos sobre eficiência doméstica e despesas compartilhadas. Minha irmã entrou vinda da cozinha trazendo café para ele, mas não para mim. "Ei, mana, precisamos conversar sobre o novo arranjo." Ela se sentou ao lado de Colin no sofá e eles deram as mãos bem na minha frente. Colin explicou: "Como isso é realmente melhor para você também? Melhor para mim? Meu marido querendo namorar minha irmã era melhor para mim? Você tem estado estressada com o trabalho ultimamente, e ter a mim ajudando com as necessidades do Colin significa menos pressão sobre você." Aubrey disse isso como se estivesse me fazendo um favor. Colin clicou para outro slide mostrando um cronograma semanal. "Veja, segunda, quarta e sexta, você fica comigo. Terça, quinta e sábado, a Aubrey fica comigo. Domingos todos passamos juntos em família." Ele tinha codificado por cores, com meus dias em azul e os da Aubrey em rosa. Dessa forma, todos recebem atenção e ninguém se sente negligenciado. Eu me levantei, mas minhas pernas pareciam fracas. "Você fez um cronograma para namorar minha irmã?" Colin assentiu, orgulhoso de sua organização. "Também fiz um quadro de tarefas e um detalhamento do orçamento. Aubrey contribuirá com 30% das despesas domésticas, agora como parceira oficial." Ele mostrou outro slide com projeções financeiras. "Na verdade, vamos economizar dinheiro com as rendas combinadas." Aubrey tomou um gole do café que ela tinha feito na minha cozinha usando minha caneca. "Além disso, já moro aqui, então nada realmente muda, exceto que estamos sendo honestos sobre os tratos." Ela tocou o joelho de Colin. "Estamos sentindo essa conexão há semanas. Semanas eles planejaram isso por semanas, enquanto eu ia trabalhar todos os dias pensando que meu casamento era normal." "Quando isso começou?" Colin olhou sério. "Lembra quando você teve aquela conferência em Dallas? E eu realmente nos conectamos naquele fim de semana. Isso foi há 6 semanas. Eu tinha ficado fora 3 dias por uma exigência de trabalho. Você dormiu com minha irmã enquanto eu estava em uma conferência?" Ambos riram como se eu tivesse dito algo ridículo. "Nós não dormimos juntos. Apenas conversamos sobre nossos sentimentos e percebemos que somos compatíveis." Acrescentou rapidamente. "Colin nunca trairia. É por isso que estamos fazendo isso eticamente." Eticamente, eles continuavam usando essa palavra. Colin puxou um documento impresso. "Encontrei este modelo de acordo de poliamor online. Só precisamos assiná-lo para tornar as coisas oficiais." O documento tinha 20 páginas com seções sobre noites de encontro e limites íntimos. "Você já preencheu nossos nomes." Notei que a data era de 2 semanas atrás. "Queríamos estar preparados para esta conversa", disse Aubrey enquanto se aproximava de Colin. "E os nossos votos de casamento?" Colin mudou para outro slide mostrando estatísticas. 20% dos casais tentam a não monogamia ética. "Estamos, na verdade, sendo progressistas." Aubrey concordou. "Em algumas culturas, irmãs compartilham maridos. É totalmente natural." Ela pegou o telefone. "Já entrei em alguns grupos online para esposas e irmãs." Colin mostrou outro slide com uma planta baixa da casa. "Estou pensando em convertermos a garagem em uma segunda suíte master. Assim, todos têm privacidade." Ele já tinha orçado empreiteiros. 18 mil, mas vale a pena pelo nosso novo estilo de vida. Nossas economias tinham exatos 18 mil. "Você quer gastar todas as nossas economias?" Colin me corrigiu. "Um quarto para minha segunda parceira. Precisamos parar de pensar em termos de posse." Aubrey se levantou. "Eu sei que é muita coisa, mas estamos tentando algo novo e bonito." Ela colocou a mão no meu ombro. "Estamos apaixonados. Quer você aceite ou não." Foi quando sorri pela primeira vez. "Sabem de uma coisa? Vocês estão absolutamente certos." Ambos pareceram chocados com minha concordância repentina. "Sério?" Colin perguntou desconfiado. "Sério? Na verdade, por que não ligamos para o meu pai agora mesmo e contamos a boa notícia?" Aubrey ficou pálida. "Por que ligaríamos para o papai?" Peguei meu telefone, já discando para contar a ele sobre o novo relacionamento. "Tenho certeza de que ele vai querer saber." Colin parecia confuso, mas Aubrey agarrou meu telefone. "Não precisamos envolver os pais ainda." Mas papai já tinha atendido no Viva Voz. "Ei, querida, como está tudo?" Então lá estava eu com o papai no Viva Voz e Aubrey parecendo que ia vomitar em cima do precioso PowerPoint do Colin. Colin tentou pegar meu telefone, mas eu recuei e o segurei onde ele não alcançava. A coisa sobre meu pai é que ele criou nós duas e sabe exatamente quem ele realmente é. Ela era a favorita dele crescendo, mas isso mudou depois que ela pegou o dinheiro emprestado dele e nunca pagou. 3 vezes diferentes. Agora ela está na minha sala de estar, de mãos dadas com meu marido e pensando, vou deixar isso passar? Papai ainda estava esperando uma resposta, e eu ia dar a ele uma que ele nunca esqueceria. "O que está acontecendo aí?" Papai perguntou pelo alto-falante, sua voz carregando aquele tom de pai que significava que ele sabia que algo estava errado. Olhei diretamente para Aubrey enquanto respondia. "Pai, tem uma notícia muito emocionante sobre a Aubrey. Ela tem um novo namorado e você nunca vai adivinhar quem é." Os olhos de Aubrey se arregalaram e ela começou a acenar com as mãos para mim como se pudesse de alguma forma impedir que as palavras chegassem ao telefone. "Espere, não é o que parece." Aubrey disse alto o suficiente para ele ouvir, sua voz ficando aguda e trêmula. "Íamos contar a todos no nosso tempo, e isso realmente não é justo." Colin deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Aubrey como se estivesse prestes a fazer uma apresentação de trabalho para um cliente difícil. "Sr. Fritz, aqui é o Colin. Acho que houve um mal-entendido sobre como estamos enquadrando essa situação. O que estamos fazendo é explorar estruturas de relacionamento modernas que muitos casais saudáveis estão adotando hoje em dia. É realmente muito comum e há muita pesquisa mostrando os benefícios de unidades familiares expandidas." Ele usou aquela voz calma que costumava me fazer sentir segura, mas agora só me dava vontade de jogar algo na cabeça dele. O telefone ficou em silêncio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos inteiros de nada do meu pai. E eu assisti o sorriso confiante de Colin começar a desaparecer um pouco nas bordas. Estava segurando o braço de Colin com tanta força que os nós dos dedos estavam ficando brancos. Então papai falou
falou e sua voz estava plana e fria, de uma maneira que eu só tinha ouvido algumas vezes em toda a minha vida. Colin, você está dormindo com minha filha mais nova enquanto é casado com minha filha mais velha? Colin realmente deu um passo para trás, como se as palavras o tivessem empurrado. Senhor, não é exatamente... Quero dizer, tecnicamente não. O que estou tentando dizer é que há uma conexão emocional que se desenvolveu naturalmente, e temos planos futuros que envolvem nós três de uma maneira justa e equilibrada. E eu tenho toda uma apresentação que explica a estrutura se o senhor quiser ver algum dia. Ele estava tropeçando nas palavras, e foi a primeira vez que o vi perder aquela confiança presunçosa desde que todo esse pesadelo começou. Planos futuros... Papai repetiu devagar. Você tem planos futuros para ficar com minhas 2 filhas? Colin assentiu, embora papai não pudesse vê-lo. Sim, senhor. Em uma estrutura ética que respeita as necessidades e limites de todos. A psicologia moderna realmente apoia esses tipos de arranjos quando feitos corretamente com comunicação aberta e expectativas claras. Foi quando Aubrey começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluçando alto com os ombros tremendo e o rímel escorrendo pelas bochechas. Eu sabia que isso aconteceria. Ela lamentou. Eu sabia que todos reagiriam assim. Ninguém nunca apoia minhas escolhas. Ninguém nunca quer que eu seja feliz. Vocês só querem controlar minha vida e me dizer o que posso e não posso sentir. Ela estava fazendo aquela coisa que fazia desde que éramos crianças. Onde se fazia de vítima não importa o que tivesse feito. Quando ela quebrou o vaso favorito da mamãe jogando bola em casa, foi de alguma forma minha culpa por não impedi-la. Quando ela foi pega colando em uma prova no ensino médio, foi culpa do professor por fazer a prova muito difícil. E agora aqui, estava ela novamente chorando sobre como todos estavam sendo injustos, enquanto ela estava na minha sala de estar segurando a mão do meu marido. Disse papai pelo telefone, sua voz ainda com aquela calma assustadora. Passe o telefone para sua irmã, não no viva voz, apenas ela. E olhou para mim com algo próximo ao pânico nos olhos. Pai, devíamos conversar todos juntos. Sobre isso como uma família. É o que Colin diz ser a maneira saudável de lidar com essas conversas. Mas eu já estava caminhando em direção à cozinha com o telefone pressionado no ouvido. Estou... Aqui, pai, disse eu enquanto tirava o viva voz e fechava a porta atrás de mim. A cozinha estava escura e silenciosa, e eu ainda podia ouvir Aubrey chorando na sala de estar, mas parecia longe. Agora. Preciso que você faça uma mala, disse papai. E a voz dele estava diferente agora, mais suave, mais séria, de um jeito que apertou minha garganta. Arrume o suficiente para alguns dias e venha ficar comigo esta noite. Não discuta com eles. Não explique nada. Apenas pegue suas coisas e saia. Encostei-me no balcão e senti minhas mãos tremendo. Pai, eu nem sei o que fazer. Eles tinham um PowerPoint inteiro. Eles tinham um cronograma com código de cores. Eles já preencheram algum tipo de contrato. Papai fez um som que poderia ter sido uma risada se não fosse tão irritado. Sua irmã tem feito esse tipo de coisa a vida toda, mas isso é outra coisa. Você vem aqui hoje à noite e descobriremos seus próximos passos juntos. Conheço um advogado de divórcio do meu clube de golfe. Bom sujeito. Ganhou o caso para meu amigo quando a esposa dele tentou levar tudo. Vamos precisar de alguém assim. Divórcio. A palavra me atingiu no peito, mas também parecia certa. Como se finalmente alguém estivesse dizendo em voz alta o que eu estava com muito medo de pensar. E a Aubrey? Perguntei. E ela? A voz do papai estava dura. Ela fez a escolha dela. Ela escolheu seu marido em vez da própria irmã. Isso não é algo de que se volta. Agora faça sua mala e saia de lá antes que tentem te convencer a ficar. Colin tem aquele jeito suave de falar. E não quero que você ouça mais nenhuma palavra que ele disser esta noite. Concordei, embora ele não pudesse me ver. Ok, pai. Estarei aí em 1 hora. Desliguei e fiquei na minha cozinha escura. Por 1 minuto. Apenas respirando. Através da parede, eu podia ouvir a voz de Colin, baixa e suave. Provavelmente dizendo a Aubrey que tudo ficaria bem e que eu mudaria de ideia assim que tivesse tempo para processar. Essa era a palavra favorita dele, processar. Como se minha vida inteira desmoronando fosse apenas algo que eu precisava pensar um pouco mais antes de concordar que era uma boa ideia. Mas eu não ia processar nada. Eu ia fazer uma mala e ir para a casa do meu pai e deixar alguém que realmente me amava ajudar a descobrir como consertar essa bagunça. Voltei pela sala, de estar sem olhar para nenhum dos dois, e fui direto para o nosso quarto. Meu quarto. O quarto que compartilhei com Colin por 7 anos, pensando que estávamos construindo algo real. Puxei uma mala e comecei a jogar roupas dentro. Pude ouvir passos na escada, e então Colin apareceu na porta parecendo preocupado pela primeira vez desde que começou sua apresentação estúpida. O que você está fazendo? Ele perguntou. O que seu pai disse? Não respondi. Apenas continuei fazendo as malas. Roupas íntimas, meias, o jeans confortável que eu usava nos fins de semana, meu carregador de telefone, o livro que eu estava tentando ler há meses, mas nunca tive tempo. Deveríamos conversar sobre isso, disse Colin entrando no quarto. Fugir para a casa do seu pai não vai resolver nada. Precisamos ter uma conversa adulta sobre nossos sentimentos e nosso futuro. Fechei o zíper da mala e finalmente olhei para ele. Meu advogado entrará em contato, eu disse. E o choque no rosto dele valeu cada minuto horrível desta noite. Passei por ele e desci as escadas onde Aubrey ainda estava sentada no sofá, com lenços ao seu redor. Ela olhou para mim com olhos vermelhos. Onde você vai? Não terminamos de conversar, mas eu tinha terminado. Eu estava tão farta. Saí pela porta da frente, entrei no meu carro e dirigi até a casa do meu pai enquanto meu telefone vibrava com mensagens de ambos que eu não li. Durante todo o trajeto, continuei pensando naquele cronograma que Colin tinha feito. Azul para mim, rosa para Aubrey. Como se fôssemos compromissos. No calendário dele, em vez de pessoas. Como se 7 anos de casamento não significassem nada além de um horário que ele poderia reorganizar quando quisesse. Mas isso tinha acabado agora, quando entrei na garagem do papai e vi a luz da varanda acesa esperando por mim. Senti algo que não sentia há horas. Segura. Eu ia ficar bem. Poderia demorar um pouco e poderia doer como um inferno. Mas eu ia ficar bem porque tinha uma família que realmente agia como família. Ao contrário da minha irmã que aparentemente pensava que família significava algo muito diferente. Fui para o andar, de cima fazer as malas, enquanto Colin e Aubrey sussurravam urgentemente na sala de estar. Pelo respiradouro, eu podia ouvir Colin dizendo que precisávamos controlar a narrativa antes que isso saísse do controle. Estava chorando sobre como eu arruinei tudo ligando para o papai. Bom,
Deixe-os entrar em pânico. Deixe-os perceber que seu pequeno cronograma e calendário codificado por cores não significavam nada quando a família real se envolvia. Papai já tinha me mandado o nome de um advogado de divórcio que ele conhecia do clube de golfe. 20 minutos atrás, eu era a esposa confusa. Agora eu era a única com um plano. E confie em mim quando digo que o que aconteceu na casa do papai na manhã seguinte fez o PowerPoint deles parecer um projeto de jardim de infância. Papai estava me esperando na cozinha com 2 xícaras de café na mesa, e aquele olhar no rosto que significava que ele estava pensando muito sobre algo. Sentei-me à frente dele e envolvi minhas mãos na caneca quente enquanto ele apenas olhava para mim por um minuto, como se estivesse tentando descobrir por onde começar. Há algo que preciso te contar, disse ele. Finalmente. E o jeito que ele disse fez meu estômago gelar. Cerca de um mês atrás, Aubrey me ligou pedindo dinheiro. 5 mil. Ela disse que era para reparos no apartamento dela por causa de danos causados pela enchente. Ele esfregou o rosto com a mão como se estivesse cansado. Ela disse que o seguro não estava cobrindo tudo e ela precisava de ajuda para se reerguer. Pensei em Aubrey morando no meu quarto de hóspedes por 3 meses, comendo minha comida, usando minhas coisas e aparentemente planejando tomar meu marido o tempo todo. Você deu a ela? Papai balançou a cabeça. Eu disse a ela que pensaria sobre isso. Algo parecia errado com tudo aquilo. O jeito que ela falava sobre como estava estressada na sua casa, como ela poderia precisar ficar lá mais tempo do que o planejado. Ele pegou o telefone na mesa. Agora eu sei porque ela realmente queria aquele dinheiro. Ela não estava planejando consertar o apartamento. Ela estava planejando ficar com você para sempre. Ele desbloqueou o telefone e começou a rolar pelas mensagens. Preciso te mostrar algo e sinto muito porque vai doer, mas você precisa ver quem sua irmã realmente é. Ele virou o telefone para mim e viu uma longa cadeia de mensagens de texto entre ele e Aubrey, remontando a meses. Meses da minha irmã reclamando de mim para nosso próprio pai. Leia, disse. Papai calmamente. Então, eu li. A primeira era de 4 meses atrás, antes mesmo da inundação acontecer. Aubrey tinha escrito que eu estava sendo controladora sobre o banheiro de hóspedes e não a deixava manter as coisas dela lá. Isso não era verdade. Eu apenas pedi para ela tirar a maquiagem da bancada porque Colin usava aquele banheiro também. A próxima mensagem era pior. Ela disse ao papai que eu era fria e distante com Colin, e que ela podia ver o quão infeliz ele estava. Ele merece melhor. Ela tinha escrito. Alguém que realmente preste atenção nele em vez de trabalhar o tempo todo. Senti-me enjoada lendo isso. Outra mensagem de 2 meses atrás dizia: Colin tem desabafado comigo sobre nossos problemas de casamento, e acho que posso fazê-lo mais feliz do que ela. Jamais poderia. Ela realmente escreveu essas palavras para nosso pai. Ela estava te contando tudo isso e você não me avisou. Olhei para o papai e ele parecia culpado. Pensei que ela estava apenas sendo dramática. Você sabe como Aubrey fica. Ela sempre tem que fazer tudo ser sobre ela. Não pensei que ela realmente tentaria roubar seu marido. Pensei que ela estava apenas com ciúmes. E desabafando. Ele pegou o telefone de volta e rolou para outra mensagem. Olhe a data nessa aqui. Era de 3 meses atrás, cerca de 1 semana antes do apartamento de Aubrey inundar. Ela tinha escrito para o papai dizendo que meu casamento estava desmoronando e que estava preocupada comigo, mas também que talvez fosse melhor assim porque Colin precisava de alguém que o entendesse. 1 semana antes da inundação, recostei-me na cadeira e senti algo clicar no meu cérebro. Pai, quando exatamente o apartamento de Aubrey inundou? Papai olhou para mim com as sobrancelhas levantadas. Cerca de 3 meses atrás, meio do mês. Por quê? Fiz as contas na minha cabeça. Aubrey estava mandando mensagens para o papai sobre meus problemas de casamento e sobre como Colin merecia melhor. Exatamente 1 semana antes de seu apartamento convenientemente inundar e ela precisar se mudar para nossa casa. 1 semana antes de ela de repente ter uma desculpa para estar na minha casa todos os dias, enquanto eu estava no trabalho. 1 semana antes de ela começar a fazer café para meu marido e se conectar com ele sobre sentimentos. Você acha que ela causou a inundação de propósito? Perguntei. E mesmo enquanto dizia, sabia que soava loucura. Mas papai não riu. Ele apenas olhou para mim com essa expressão séria. Acho que sua irmã viu uma oportunidade e a aproveitou. Quer ela tenha causado a inundação, ou apenas a usado, o momento é perfeito demais para ignorar. Ele se levantou e começou a andar pela cozinha como fazia quando estava resolvendo um problema. Precisamos ligar para sua mãe. Ela está a 2 estados de distância, mas sempre soube como lidar com os esquemas da Aubrey quando vocês meninas estavam crescendo. Lembra quando Aubrey convenceu todos na escola que você roubou o projeto de ciências dela? Sua mãe foi quem descobriu que Aubrey tinha feito tudo sozinha. Eu lembrava disso. Eu tinha 15 anos e Aubrey tinha 12, e ela copiou meu projeto, e depois disse ao professor que eu tinha roubado o trabalho dela. Mamãe tinha ido à escola com os 2 projetos e apontado que o de Aubrey tinha meu nome passado com corretivo em um canto onde ela esqueceu de apagar. Aubrey chorou e se fez de vítima, e algumas pessoas ainda acreditaram na versão dela, mas pelo menos o professor sabia a verdade. É tarde, eu disse, olhando para o relógio na parede do papai. Mamãe provavelmente está dormindo. Sua mãe não dorme depois das 9 a 30 anos, disse papai já discando. Ela vai querer saber sobre isso. O telefone tocou 2 vezes antes de mamãe atender. Está tudo bem? São quase 10 horas. Eu podia ouvir a preocupação na voz dela, mesmo pelo viva voz. Papai colocou no viva voz e pôs o telefone na mesa entre nós. As meninas estão com alguns problemas. Nossa mais velha está aqui comigo agora. Mamãe ficou quieta por um segundo. Tive um pressentimento de que algo estava errado. É sobre a Aubrey? Papai e eu nos olhamos. Por que você pensaria isso? Perguntei. Mamãe suspirou, e eu pude imaginá-la sentada na sala de estar com os óculos de leitura e um livro no colo. Porque Aubrey me ligou na semana passada fazendo as perguntas mais estranhas. Ela queria saber sobre irmãs na Bíblia. Especificamente se havia história sobre irmãs namorando ou se casando com o mesmo homem. Meu queixo caiu. Papai fechou os olhos e balançou a cabeça devagar. Ela estava perguntando sobre Jacó e Raquel e Lia. Mamãe continuou. Ela disse que era para uma discussão de clube do livro, mas Aubrey não lê um livro desde o ensino médio. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não queria me intrometer. Agora estou supondo que deveria ter. Mãe, eu disse, inclinando-me para o telefone. E Colin querem ter um relacionamento juntos enquanto ainda sou casada com ele. Eles fizeram uma apresentação de PowerPoint sobre isso. O silêncio do outro lado foi mais longo desta vez. Quando mamãe falou novamente, sua voz estava dura de um jeito que raramente ouvi dela. Eles fizeram um PowerPoint com cronogramas e gráficos
específicos e um contrato. Eles querem namorar um ao outro e querem que eu esteja bem com isso. Brie está morando conosco há 3 meses e aparentemente ela está trabalhando no Colin o tempo todo. Mamãe fez um som que foi metade risada e metade outra coisa. Aquela garota sorrateira. Eu deveria saber quando ela ligou sobre as histórias da Bíblia. Ela estava procurando permissão. Ela queria que eu dissesse algo que tornasse isso ok. Papai interveio. Ela também me pediu 5 mil no mês passado. Disse que era para reparos no apartamento. Agora achamos que ela nunca planejou voltar. Ela queria ficar com eles permanentemente. Claro que queria, disse mamãe. Aubrey não faz nada sem um plano. Ela é assim desde os 6 anos de idade, quando descobriu que podia ganhar sobremesa extra chorando para cada pai separadamente. Ela pausou. O que vocês precisam que eu faça? Papai olhou para mim e eu olhei de volta para ele. E pela primeira vez, desde que Colin abriu aquele laptop estúpido, senti que não estava sozinha nisso. Eu tinha meu pai na cozinha comigo e minha mãe no telefone, e ambos estavam prontos para me ajudar a lutar. Ainda não sei, admiti. Acabei de descobrir tudo isso hoje à noite. E ainda estão na minha casa provavelmente tentando descobrir como manipular isso. Papai me deu o nome de um advogado de divórcio. Bom, disse mamãe firmemente. Use-o na primeira coisa segunda-feira de manhã. E não volte para aquela casa sozinha. Não dê a eles a chance de te convencer a nada. Colin tem aquele jeito de fazer tudo parecer razoável. E Aubrey sabe exatamente quais botões apertar. Ela estava certa sobre isso. Mesmo agora, parte do meu cérebro estava tentando encontrar desculpas para eles. Talvez eles realmente tivessem sentimentos. Talvez eu tivesse estado muito focada no trabalho. Talvez houvesse algo errado comigo que fez Colin olhar para outro lugar. Mas, então me lembrei do cronograma. Azul para mim, rosa para Aubrey. Como se fôssemos itens em uma lista de tarefas em vez de pessoas. Eu não vou voltar, eu disse. E falei sério. Boa menina, disse papai baixinho. A voz da mamãe veio pelo telefone novamente. Estou vendo voos agora mesmo. Posso estar aí sábado de manhã. Vamos resolver isso juntos como uma família real. Não qualquer coisa distorcida que Aubrey está tentando criar. Então, minha irmã estava preparando o terreno com ambos os pais tentando encontrar alguém que apoiasse sua pequena tomada de poder. Ela testou o papai com o pedido de dinheiro. Ela testou a mamãe com perguntas estranhas da Bíblia. E quando nenhum dos pais deu sinal verde, ela seguiu em frente de qualquer maneira, pensando que ela e Colin poderiam apresentar isso como um negócio fechado. Eu teria que aceitar. O que Aubrey não contava era que nossa família conversa entre si. À meia-noite, ambos os pais sabiam de tudo e tínhamos um grupo de mensagens. Mamãe estava reservando um voo para o fim de semana. Papai estava pesquisando as leis de divórcio do nosso estado. E eu estava finalmente vendo minha irmã claramente pela primeira vez em 30 anos. Mal dormi naquela noite no quarto de hóspedes do papai. Mas quando finalmente adormeci, dormi mais profundamente do que em meses. Quando acordei, o sol já estava brilhando através das cortinas e eu podia sentir o cheiro de café vindo do andar de baixo. Chequei meu telefone e vi mais de 20 mensagens de Colin e um monte de Aubrey, mas não abri nenhuma delas. Apenas coloquei meu telefone no silencioso e desci para encontrar papai sentado à mesa da cozinha com seu café e seu laptop aberto em algum site jurídico. Bom dia, querida, disse ele sem levantar os olhos. Tem café no bule e já liguei para aquele advogado. Ele pode te ver segunda-feira à tarde. Servi-me uma xícara e sentei-me à frente dele, sentindo que talvez as coisas realmente fossem ficar bem. Foi quando ouvimos um carro entrar na garagem. Papai olhou para mim com as sobrancelhas levantadas e levantou-se para olhar pela janela da frente. Todo o corpo dele ficou rígido. É o Colin, disse ele. E sua voz ficou plana e fria de um jeito que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Ele está saindo do carro com uma pasta. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia senti-lo na garganta, mas papai levantou a mão antes que eu pudesse sair da cadeira. Fique aqui. Deixe-me lidar com isso. Ele caminhou até a porta da frente e ouviu abri-la antes mesmo de Colin bater. Aproximei-me da porta para ver o que estava acontecendo na varanda. Colin estava lá com sua camisa de trabalho bonita, parecendo que tinha ensaiado tudo isso no espelho antes de vir. Ele tinha uma pasta grossa nas mãos e já estava abrindo a boca para começar a falar. Precisamos conversar como adultos, disse Colin naquela voz calma que ele sempre usava quando tentava parecer razoável. Sua filha está exagerando ao envolver a família no que deveria ser um assunto privado entre pessoas casadas. Se pudéssemos apenas nos sentar e discutir isso racionalmente, tenho certeza de que podemos encontrar uma solução que funcione para todos. Papai ficou na porta com os braços cruzados e não se moveu nenhum centímetro para deixar Colin entrar. Você tem exatamente 2 minutos para se explicar antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade. Colin nem piscou com isso. Ele apenas assentiu, como se fosse exatamente o que esperava, e começou a tirar papéis de sua pasta. Entendo que isso pareça não convencional, disse ele naquela voz explicativa, como se estivesse falando com uma criança lenta. Mas se você olhar para esses artigos de especialistas em relacionamento e psicólogos, verá que o poliamor é na verdade uma escolha de estilo de vida saudável e normal para muitos casais. Ele segurou o papel para que papai pudesse ver os cabeçalhos e as seções destacadas. Há pesquisas revisadas por pares mostrando que pessoas em relacionamentos não monogâmicos, consensuais, relatam altos níveis de satisfação e comunicação. Não é algo a se temer. É, na verdade, progressista e moderno. E muitas famílias estão prosperando com esses arranjos. Ele estendeu os papéis para o papai, como se esperasse que meu pai os pegasse e lesse cada palavra cuidadosamente. Este aqui é de um estudo universitário que mostra que crianças criadas em lares poliamorosos têm os mesmos resultados de desenvolvimento que crianças em famílias tradicionais. E este fala sobre como o ciúme é, na verdade, uma construção social que pode ser desaprendida com técnicas de comunicação adequadas. Papai olhou para os papéis na mão estendida de Colin por cerca de 1 segundo. Então ele estendeu a mão e os pegou. Assisti da porta enquanto meu pai segurava. Aqueles artigos que Colin provavelmente passou horas imprimindo e destacando. E então papai os rasgou ao meio, bem no meio. Ele não leu uma única palavra. Ele nem sequer olhou para o que estava impresso neles. Ele apenas os rasgou e deixou os pedaços caírem no chão da varanda aos pés de Colin. A boca de Colin se abriu e por 1 segundo, ele apenas olhou para o papel rasgado no chão,
como se não conseguisse entender o que tinha acabado de acontecer. Senhor, esses eram estudos revisados por pares de jornais respeitados, disse ele, e pude ouvir sua voz ficando um pouco mais aguda. Se você apenas dedicasse tempo para se educar sobre estruturas de relacionamento modernas, entenderia que o que Aubrey e eu estamos propondo é baseado em princípios psicológicos sólidos. Isso não é algo que inventamos sozinhos. Há toda uma comunidade de pessoas que vivem assim, felizmente. Papai não se moveu. Você tem cerca de 90 segundos restantes. Assisti o rosto de Colin mudar enquanto ele tentava descobrir o que fazer a seguir. Sua máscara calma começou a rachar um pouco nas bordas. Eu podia praticamente vê-lo pensando rápido, percorrendo sua lista mental de argumentos, tentando encontrar um novo ângulo que funcionasse com meu pai. Então algo mudou em sua expressão, e eu sabia que o que quer que saísse de sua boca a seguir ia me deixar com raiva. Olha, eu não queria dizer isso, disse Colin, e sua voz ficou mais baixa, como se estivesse compartilhando algo privado. Mas a verdade é que sua filha tem estado emocionalmente distante há anos. Ela trabalha o tempo todo. Ela nunca está em casa. Quando está em casa, está cansada e estressada e não tem energia para mim ou nosso relacionamento. Ele abriu as mãos como se estivesse sendo tão honesto e vulnerável. Eu estava sozinho. Tentei falar com ela sobre isso, mas ela simplesmente se fechava. Ela não se comunica. Ela não compartilha seus sentimentos. Ela chega do trabalho e olha para o telefone e adormece no sofá. Senti minhas mãos se fecharem em punhos ao meu lado. Ele estava me culpando. Ele estava realmente na varanda do meu pai, tentando fazer disso minha culpa. Depois de 7 anos tentando, finalmente encontrei alguém que realmente me ouve e me faz sentir valorizado. Colin continuou. É minha culpa que essa pessoa seja a irmã dela? Eu não planejei que isso acontecesse. Aubrey estava apenas lá. Ela me entendeu. Ela prestou atenção quando sua filha não prestava. Ela me fez sentir que eu importava. Você pode realmente me culpar por responder a esse tipo de conexão? Papai o deixou terminar cada palavra. Ele ficou lá com os braços cruzados e o rosto como pedra e deixou Colin dizer tudo. E quando Colin terminou e olhou para papai com aquela expressão esperançosa, como se talvez ele tivesse finalmente encontrado o argumento certo, meu pai falou: minha filha entrará em contato através do advogado dela. Agora saia da minha propriedade. Colin realmente deu um passo para trás, como se as palavras o tivessem empurrado. Não podemos pelo menos conversar sobre isso? Estou tentando ser razoável aqui. Estou tentando encontrar uma solução que funcione para todos. Sua filha está jogando fora um casamento de 7 anos por um mal-entendido. Você não acha que ela deve a si mesma pelo menos me ouvir? Temos uma casa juntos. Temos uma vida juntos. Temos contas compartilhadas e planos e história. Você não pode simplesmente jogar tudo isso fora porque está chateada. A voz do papai ficou ainda mais fria do que eu já tinha ouvido. A única pessoa que jogou fora este casamento foi você. E se você não sair da minha propriedade nos próximos 10 segundos, vou chamar a polícia. Então ele fechou a porta. Não bateu, apenas a fechou firmemente como se Colin nem valesse o esforço de uma batida. Corri para a janela da frente e observei Colin na varanda, parecendo completamente perdido. Ele olhou para a porta fechada por um longo momento, como se não conseguisse processar o que tinha acabado de acontecer. Sua boca estava se movendo um pouco, como se ele ainda estivesse tentando pensar nas palavras certas que fariam a porta abrir novamente. Ele olhou para os pedaços de papel rasgados espalhados no chão da varanda. Lentamente, ele se abaixou e começou a pegá-los, reunindo os artigos rasgados em suas mãos como se ainda significassem algo. Ele ficou lá segurando aqueles papéis rasgados e olhando para a porta. E eu podia ver, no rosto dele, que ele genuinamente não conseguia entender porque sua lógica não tinha funcionado. Na mente dele, ele tinha vindo preparado. Ele tinha feito pesquisas. Ele tinha impresso evidências. Ele tinha argumentos prontos para cada objeção. Como alguém poderia rejeitar raciocínio sólido e estudos revisados por pares? Ele caminhou de volta para o carro, ainda segurando aqueles artigos rasgados como se não soubesse o que fazer com eles. Ele sentou no banco do motorista por pelo menos 2 minutos inteiros, apenas olhando pelo para-brisa para a casa do papai. Então, finalmente, ligou o carro e foi embora. Papai voltou para a cozinha e sentou-se à minha frente. Você está bem? Ele perguntou. Eu não tinha certeza de como responder a isso. Ele me culpou, eu disse. E minha voz saiu menor do que eu queria. Ele disse que eu era emocionalmente distante. Ele disse que é por isso que foi atrás da Aubrey. Como se eu o tivesse obrigado a fazer isso. Papai balançou a cabeça devagar. É isso que pessoas como Colin fazem. Eles não podem admitir que fizeram algo errado. Então encontram uma maneira de fazer ser culpa de outra pessoa. Você poderia ter sido a esposa perfeita que fez tudo certo. E ele ainda teria encontrado uma desculpa. É assim que essas pessoas funcionam. Elas distorcem tudo, até que de alguma forma, você seja o vilão por ficar chateado por eles te machucarem. Ele estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão sobre a minha. Isso não é sua culpa. Nada disso. Colin fez uma escolha. E Aubrey fez uma escolha. E agora eles têm que viver com essas escolhas. Mas você não tem que viver com eles. Você pode ir embora e construir algo melhor. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Mas não as deixei cair. E se ele estiver certo? E se eu fui uma esposa ruim? Papai apertou minha mão. Mesmo se você trabalhasse demais ou estivesse cansada às vezes, o que é apenas chamado de ser uma pessoa normal com um emprego. A propósito, há uma palavra para o que você faz quando está infeliz em um casamento. Chama-se divórcio ou aconselhamento ou ter uma conversa honesta. Você não sai se esgueirando com a irmã da sua esposa por semanas e depois apresenta isso como uma proposta de negócios com slides e contratos. Isso não é o que um marido infeliz faz. Isso é o que um homem egoísta faz que quer tudo do jeito dele. Colin mandou 17 mensagens nas 2 horas seguintes e eu vi cada uma chegar sem responder. Primeiro, ele estava sendo razoável, dizendo que devíamos conversar sobre isso como adultos. Depois ele estava pedindo desculpas, dizendo que nunca quis me machucar e talvez a apresentação tenha sido demais e muito rápido. Então ele ficou com raiva, dizendo que eu estava destruindo nossa família por um mal-entendido e que eu estava sendo dramática. A última mensagem dizia que Aubrey estava fazendo as malas e saindo porque eu a tinha feito se sentir indesejada na casa da própria irmã. A casa da própria irmã. Minha casa que eu pagava metade da hipoteca. Minha cozinha onde ela fazia café na minha caneca para meu marido. Papai viu meu rosto enquanto eu lia as mensagens e apenas balançou a cabeça. Nós dois sabíamos que isso não tinha acabado. Aubrey nunca caía sem garantir que todos
todos os outros caíssem também. Quando mamãe pousou sábado de manhã, finalmente colocaríamos um fim nisso. Mas primeiro, Aubrey tinha mais um truque na manga. Sexta à noite, eu estava sentada na sala de estar do papai, tentando assistir a um programa de culinária e não pensar na minha vida desmoronando quando meu telefone tocou. Não era Colin ou Aubrey desta vez, mas uma amiga do meu clube do livro. Alguém que eu conhecia há anos e confiava. Ei, você está bem? Ela perguntou antes mesmo que eu pudesse dizer olá. Acabei de ver o post da Aubrey e queria ver como você está. Senti meu estômago apertar. Que post? Houve uma pausa do outro lado como se ela não pudesse acreditar que eu não sabia. Ela postou uma coisa muito longa nas redes sociais cerca de 20 minutos atrás. Está em todo lugar. As pessoas estão compartilhando e comentando e eu só pensei que você deveria saber antes de ver de outra pessoa. Agradeci e desliguei e imediatamente abri meu telefone na página da Aubrey. Papai levantou os olhos de suas palavras cruzadas quando ouviu minha respiração mudar. O que foi? Ele perguntou. Mas não consegui responder porque estava muito ocupada lendo o que minha irmã tinha escrito sobre mim para o mundo todo. O post era longo, pelo menos 5 parágrafos, e tinha uma foto no topo de Aubrey parecendo triste com rímel escorrendo pelo rosto como se tivesse chorado. A legenda dizia: às vezes as pessoas que deveriam te amar mais são as que mais te machucam. E então o resto era pior. Ela escreveu sobre como estava morando comigo por 3 meses depois que o apartamento dela inundou, e como eu tinha sido fria e controladora o tempo todo. Ela disse que eu a fiz se sentir indesejada na própria família, e que eu sempre tive ciúmes dela desde que éramos crianças. Ela falou sobre se apaixonar por alguém inesperado, e como o amor não segue as regras que achamos que deveria. Ela nunca disse o nome de Colin, mas qualquer um que nos conhecesse descobriria. A pior parte era como ela enquadrava isso. De acordo com o post de Aubrey, ela não tinha feito nada de errado. Ela apenas teve sentimentos e foi honesta sobre eles. E em resposta, sua irmã mais velha controladora a expulsou de casa, e tentou virar os pais contra ela. Ela escreveu que estava sem teto agora por minha causa, e que tinha perdido sua família por algo que não podia evitar. Eu nunca quis machucar ninguém, ela tinha escrito no final. Eu apenas me apaixonei. Isso é realmente tão imperdoável? Pensei que família deveria te apoiar não importa o quê. Acho que eu estava errada sobre o que família significa. Rolei para os comentários e me senti enjoada. Já havia mais de 100 deles e a maioria estava do lado de sua irmã soa tão tóxica. Uma pessoa escreveu: família real ficaria feliz que você encontrou o amor. Outro comentário dizia: amor é amor, não importa com quem seja. Sua irmã precisa crescer e parar de ser tão controladora. Alguém mais escreveu: isso acontece mais do que as pessoas percebem. Sua irmã está apenas com raiva porque é insegura sobre o próprio casamento. Você merece ser feliz. Continuei rolando e só piorava. As pessoas estavam me chamando de ciumenta e amarga e controladora. Diziam que eu estava usando isso como desculpa para cortar Aubrey da família porque sempre me sentia ameaçada por ela. Um comentário dizia: sua irmã soa como uma daquelas mulheres que não suportam quando outra pessoa recebe atenção. Ela provavelmente estava esperando por uma chance de se livrar de você há anos. Ninguém estava perguntando qual era o papel de Colin em tudo isso. Ninguém estava apontando que Aubrey tinha se mudado pra minha casa, e depois começou a ir atrás do meu marido. Na versão da história de Aubrey, ela era apenas uma garota que se apaixonou e foi punida por isso por sua irmã mais velha. Malvada. Minhas mãos tremiam enquanto eu começava a digitar uma resposta. Eu ia contar a verdade a todos. Eu ia explicar sobre o PowerPoint e o cronograma e o contrato que eles já tinham preenchido. Eu ia postar os prints das mensagens de Aubrey para o papai onde ela me chamava de nomes, e dizia que podia fazer Colin mais feliz. Eu ia destruir a pequena história de vítima dela, com fatos. Mas antes que eu pudesse terminar de digitar, papai estava ao meu lado tirando gentilmente o telefone das minhas mãos. Não faça isso, disse ele. E sua voz estava calma, mas séria. O que quer que você esteja prestes a escrever, não escreva. Olhei para ele com lágrimas queimando em meus olhos. Ela está mentindo sobre mim para todos. As pessoas pensam que eu sou a vilã. Elas pensam que eu a expulsei sem motivo. Tenho que me defender. Papai balançou a cabeça devagar. Deixe-me te dizer algo que meu pai me disse há muito tempo. Nunca lute com um porco na lama. Vocês dois se sujam e o porco gosta. Ele sentou ao meu lado no sofá e colocou a mão no meu ombro. Se você responder a esse post, está jogando o jogo dela. Ela quer que você brigue com ela em público onde todos possam ver. Ela quer que você pareça zangada e má e defensiva. Mesmo se você disser a verdade, as pessoas só verão duas irmãs brigando e acreditarão em quem chorar. Mais bonito. E nós dois sabemos que essa é a Aubrey. Eu sabia que ele estava certo. Mas ainda doía muito ver todos aqueles comentários sobre mim de pessoas que não sabiam nada sobre o que realmente aconteceu. Então, eu devo apenas deixar ela dizer tudo isso sobre mim? Deixar todos os amigos dela pensarem que sou essa pessoa horrível? Papai tirou o próprio telefone do bolso. Não, você vai me deixar lidar com isso. Há uma diferença entre brigar em público e brigar no privado. Aubrey quer uma guerra pública porque ela sabe jogar esse jogo. Mas ela não quer nossa. Família vendo aquelas mensagens que ela me enviou. Ela não quer ninguém sabendo o que ela realmente disse sobre você pelas suas costas. Ele rolou pelo telefone até encontrar o número de Aubrey. Você vai ligar pra ela? Perguntei. Vou dar a ela uma escolha, disse papai. Ela pode tirar esse post até de manhã ou começo a compartilhar alguns prints meus. Vamos ver o quão simpáticas as pessoas são quando lerem o que ela realmente pensa da irmã. Ele apertou o botão de ligar e colocou o telefone no viva voz para que eu pudesse ouvir. Tocou 3 vezes antes de atender e sua voz estava fanhosa, como se tivesse chorado. Papai, disse ela, e pude ouvi-la tentando parecer pequena e triste. Papai, estou tão feliz que você ligou. Preciso falar com você sobre o que está acontecendo. Ninguém está ouvindo o meu lado, e eu só preciso de alguém para entender. A voz do papai estava fria de um jeito que eu raramente ouvi dele. Eu vi seu post. Houve uma pausa do outro lado. Eu só precisava que as pessoas soubessem a verdade. Todos estão contra mim, e eu não fiz nada de errado. Eu apenas me apaixonei. Isso é realmente tão ruim? Vocês sempre nos ensinaram a seguir nossos corações. E era só isso que eu estava fazendo. Papai a interrompeu. Você tem até de manhã para tirar esse post. A voz de Aubrey mudou, ficando mais dura e defensiva. Por quê? Porque faz sua irmã parecer má? Ela é quem ligou para você e transformou isso em um grande drama familiar. Ela é quem me expulsou. Estou apenas contando meu lado da história. Tenho o direito de me defender. Papai não levantou a voz, mas de alguma forma isso tornou tudo mais assustador.
deixe-me explicar uma coisa para você. Tenho todas as mensagens que você já me enviou salvas neste telefone, incluindo aquelas em que você chamou sua irmã de capacho chato, incluindo aquelas em que você disse que Colin merecia melhor e que você poderia fazê-lo mais feliz, incluindo aquela em que você me pediu 5 mil que nós dois sabemos que você nunca planejou usar para reparos no apartamento. A linha ficou em silêncio. Eu podia ouvir Aubrey respirando, mas ela não disse nada. Se ainda estiver no ar amanhã de manhã, continuou o papai, começo a compartilhar essas mensagens com todos. Sua mãe, seus primos, suas tias e tios, todos na família que estão lendo sua pequena história de vítima agora. Todos eles podem ver o que você realmente disse sobre sua irmã antes de roubar o marido dela. A voz de Aubrey voltou menor agora. Você não faria isso. Sou sua filha também. Você deixou de ser minha filha quando decidiu destruir o casamento da sua irmã, disse papai. E sua voz ainda estava com aquela calma assustadora. Você tem até de manhã. São 12 horas para decidir se quer toda a família sabendo quem você realmente é. Ele desligou antes que ela pudesse responder e colocou o telefone na mesa de centro entre nós. Eu o encarei e não soube o que dizer. Você realmente enviaria aquelas mensagens para todos? Perguntei. Papai assentiu devagar. Se ela não tirar, todos precisam saber que tipo de pessoa Aubrey realmente é. Ela está contando com a nossa educação para não revidar. Ela está contando com a lealdade familiar mantendo seus segredos seguros. Mas ela quebrou essa lealdade quando foi atrás de você. Ela não pode mais se esconder atrás da família. Ficamos sentados no silêncio por alguns minutos e continuei atualizando a página de Aubrey para ver se o post ainda estava lá. Os comentários ainda estavam chegando e as pessoas ainda me chamavam de nomes. Mas de alguma forma não doía tanto agora, porque eu sabia que papai tinha aquelas mensagens. Eu sabia que ele estava disposto a usá-las. E eu sabia que até amanhã de manhã, ou aquele post sumiria, ou toda a história de vítima de Aubrey desmoronaria na frente de todos que acreditaram nela. No sábado de manhã, o post tinha sumido, mas o estrago estava feito. Metade da nossa família estendida tinha visto. Primos estavam me mandando mensagens perguntando o que estava acontecendo, e se eu estava bem, e se as coisas que Aubrey escreveu eram verdade. Uma tia ligou para o papai exigindo saber por que ele estava tomando partido, e dizendo que era apenas uma garota apaixonada, e eu estava sendo muito dura. Aubrey tinha transformado minha humilhação privada em entretenimento público. E mesmo que ela tenha deletado tudo, os prints já estavam se espalhando pelos chats em grupo da família. Mas aqui está a coisa sobre Aubrey. Ela sempre exagera. Ela fica tão focada em ganhar o momento que não vê o que vem a seguir, porque agora ela tinha transformado isso em um assunto de família. Ela tinha envolvido todos com aquele post. E quando mamãe entrou pela porta da frente do papai naquela tarde com sua bagagem de mão e seus óculos de leitura na cabeça, eu sabia exatamente de que lado ela estava. Ela me deu um longo abraço primeiro sem dizer nada, e depois colocou a bolsa no corredor. Ela caminhou direto para a mesa da cozinha e sentou-se com aquele olhar no rosto que significava negócios. Papai e eu sentamos à frente dela, e ela cruzou as mãos na mesa e olhou para nós dois. É hora de uma reunião de família. Senti meu estômago apertar quando mamãe disse essas palavras, mas imaginei que ela quisesse dizer apenas nós três sentados para descobrir os próximos passos. Então ela olhou para papai e disse algo que fez meu coração cair. Precisamos convidar Aubrey e Colin aqui também. Todos merecem a chance de falar. Abri minha boca para discutir, mas ela levantou a mão. Eu sei o que você vai dizer, mas se não os deixarmos falar, eles sempre dirão que não demos a eles uma chance justa. Eles dirão a todos que nos unimos contra eles, sem ouvir o lado deles. Damos a eles uma chance de se explicar na frente de toda a família. E então terminamos. Papai assentiu devagar como se entendesse, mesmo que eu pudesse ver que ele também não amava a ideia. Ela tem razão. Se os deixarmos de fora completamente, usará isso contra nós. Ela dirá que estávamos com muito medo de ouvir a verdade. Eu queria gritar que já sabíamos a verdade e que dar a eles uma plataforma era exatamente o que eles queriam. Mas mamãe já estava pegando o telefone. Vou mandar mensagem para Aubrey. Pai, você manda para o Colin. Diga a eles para estarem aqui às 15 horas e que esta é a única chance deles de defenderem o caso. Fiquei sentada lá me sentindo doente enquanto meus pais enviavam aquelas mensagens. Isso foi um erro. Eu podia sentir nos meus ossos. Era boa em se livrar das coisas conversando. E Colin tinha aquele jeito calmo e lógico de explicar as coisas que fazia as pessoas concordarem, mesmo quando ele estava dizendo coisas malucas. E se eles realmente convencessem meus pais? E se mamãe e papai ouvissem seus argumentos e começassem a pensar que talvez eu estivesse exagerando? As horas seguintes pareceram esperar por uma consulta no dentista. Só que pior. Tentei almoçar, mas tudo tinha gosto de papelão. Tentei assistir TV, mas não conseguia focar em nada. Apenas continuei olhando para o relógio. E vendo os minutos passarem até as 15. Às 14h45, um carro entrou na garagem e meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Papai foi até a janela e seu maxilar ficou tenso. Observei através da cortina enquanto minha irmã saía do carro e mal a reconheci. Ela estava vestida bem com uma roupa de aparência profissional como se estivesse indo para uma entrevista de emprego. O cabelo dela estava arrumado e a maquiagem perfeita e ela carregava uma pasta grossa debaixo do braço. Ela parecia confiante. Ela parecia preparada. Ela parecia alguém que estava praticando para este momento. Mamãe a deixou entrar e entrou na sala de estar com a cabeça erguida como se fosse a dona do lugar. Ela nem olhou para mim. Apenas sentou-se na grande poltrona em frente ao sofá, cruzou as pernas e colocou a pasta no colo. Obrigada por me darem uma chance de explicar, disse ela para mamãe e papai, me ignorando completamente. Eu sei que isso tem sido difícil para todos, mas acho que uma vez que vocês entendam a pesquisa por trás do que Colin e eu estamos propondo, verão que não estamos fazendo nada de errado. Ela deu um tapinha na pasta em seu colo. Trouxe alguns materiais de especialistas em relacionamento e psicólogos que se especializam em estruturas familiares. Alternativas. Há realmente muita ciência apoiando o que estamos tentando fazer. Eu queria jogar algo nela, mas apenas fiquei sentada com as mãos no colo tentando manter meu rosto calmo. Alguns minutos depois, outro carro parou e Colin entrou carregando sua bolsa de laptop como se estivesse aparecendo para uma reunião de negócios. Ele acenou para papai e mamãe, e depois, sentou-se ao lado de Aubrey no sofá de 2 lugares. Eles não deram as mãos desta vez, mas sentaram-se perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. Agradeço a todos vocês estarem dispostos a ter essa conversa, disse Colin naquela voz suave que eu costumava amar. Eu sei que minha apresentação outro dia foi muito para absorver,
mas reuni alguns novos materiais, que acho que ajudarão todos a entender que isso não é uma traição. É na verdade uma escolha de estilo de vida legítima que milhões de pessoas ao redor do mundo praticam com sucesso. Ele tirou o laptop da bolsa e começou a montá-lo na mesa de centro. Se vocês me derem apenas alguns minutos para mostrar algumas das pesquisas, acho que verão que o que Aubrey e eu estamos propondo é baseado em princípios psicológicos sólidos. Mamãe levantou a mão. Antes de começar com quaisquer apresentações, acho que Aubrey deve falar primeiro. Ela é quem postou todas aquelas coisas online. Ela é quem começou toda essa bagunça pública. Deixe-a dizer o que pensa. Assentiu como se estivesse esperando exatamente por este momento. Ela se levantou da cadeira e encarou meus pais como se estivesse fazendo um discurso na escola. Eu podia dizer que ela tinha praticado isso. Cada palavra era suave e perfeita, e ela nunca tropeçou ou pausou. Quero começar dizendo que nunca quis machucar ninguém. Aubrey começou. Eu sei como isso parece de fora, mas vocês têm que entender que se apaixonar não é algo que você pode controlar. Simplesmente acontece. E o que aconteceu entre mim e Colin foi real e puro e bonito. Ela colocou a mão no peito como se estivesse sentindo todas essas emoções profundas. A verdade é que minha irmã nunca valorizou o que tinha. Por anos, assisti Colin tentar tanto fazê-la feliz. E por anos, assisti ela ignorá-lo. Ela estava sempre muito ocupada com o trabalho. Ela estava sempre muito cansada para passar tempo com ele. Ela chegava em casa e mal dizia 2 palavras para ele antes de adormecer no sofá. Abri a boca para me defender, mas mamãe me deu um olhar que dizia: espere. Então, fiquei sentada e ouvi enquanto minha irmã continuava falando sobre como eu era uma esposa ruim que não merecia meu marido. Colin é uma pessoa tão especial, Aubrey continuou. Ele é inteligente e carinhoso, e dá tanto para as pessoas que ama, mas minha irmã não conseguia ver isso. Ela o tomou como garantido todos os dias. E quando me mudei e comecei a conhecê-lo, vi o que ela estava perdendo. Vi este homem incrível que só queria alguém para valorizá-lo. Ela olhou diretamente para mamãe agora, e seus olhos estavam ficando brilhantes como se ela fosse chorar. Nossa conexão é real. Eu sei que vocês podem não entender, mas o que Colin e eu temos é algo especial. Não planejamos que isso acontecesse. Não fomos procurar por isso. Simplesmente cresceu naturalmente de passarmos tempo juntos e realmente nos vermos. Ela segurou sua pasta. E antes que digam que o que estamos fazendo é errado, quero que saibam que há ciência real por trás disso. Poliamor é praticado por milhões de pessoas em todo o mundo. Existem terapeutas e especialistas em relacionamento que ajudam especificamente famílias como a nossa a navegar nesses tipos de arranjos. Isso não é uma coisa maluca que inventamos. É um estilo de vida legítimo que muitas famílias felizes e saudáveis escolhem. Ela abriu a pasta e tirou algumas páginas impressas. Tenho artigos aqui de jornais de psicologia. Tenho depoimentos de pessoas que vivem assim e adoram. Tenho pesquisas mostrando que crianças criadas em lares poliamorosos se saem tão bem quanto crianças em famílias tradicionais. Isso não é sobre traição ou traição. Isso é sobre expandir nossa compreensão de amor e família. Ela colocou os papéis na mesa de centro ao lado do laptop de Colin. Tudo o que estou pedindo é que essa família evolua seu pensamento. Que em vez de nos julgar, tente nos entender, que em vez de nos excluir, aceite que o amor nem sempre se parece com o que esperamos. Ela sentou-se de volta e olhou para mim pela primeira vez desde que começou a falar. Eu te amo, mana. Nunca quis te machucar, mas também amo Colin, e não vou me desculpar por isso. O coração quer o que o coração quer. A sala ficou quieta quando ela terminou. Ninguém disse nada pelo que pareceu uma eternidade. Olhei para a mamãe, e o rosto dela estava ilegível. Olhei para o papai, e ele estava olhando para o chão. Colin estava concordando com a cabeça como se tudo o que Aubrey disse fizesse todo o sentido. E de repente senti esse medo frio subindo pela minha espinha porque Aubrey tinha sido muito boa. Ela tinha sido calma e razoável. E tinha acertado todas as notas emocionais certas. Ela se fez parecer a vítima de seus próprios sentimentos em vez de uma conspiradora que planejou roubar o marido da irmã. Por apenas um momento me perguntei se talvez ela estivesse realmente chegando neles. Talvez mamãe estivesse pensando sobre todos aqueles artigos sobre poliamor. Talvez papai estivesse lembrando o quão estressada eu estive no trabalho ultimamente. Talvez eles estivessem começando a pensar que eu era a irracional por não ter a mente mais aberta sobre isso. Colin inclinou-se para a frente com seu laptop pronto para iniciar sua apresentação. E eu podia ver que ele achava que estava ganhando. Ele tinha aquele sorrisinho no rosto que sempre tinha quando uma reunião estava indo do jeito dele. E eu fiquei sentada no sofá dos meus pais me sentindo menor e mais assustada do que desde que todo esse pesadelo começou. Porque minha irmã tinha acabado de dar a performance de sua vida, e eu não tinha certeza se alguém conseguiria ver através disso. Mamãe deixou Aubrey terminar todo o discurso e deixou Colin preparar seu laptop. E por alguns segundos horríveis, realmente pensei que eles poderiam ter vencido porque a sala estava tão quieta e ninguém estava pulando para me defender. Mas então mamãe enfiou a mão na bolsa e tirou uma pilha de papéis. E vi os olhos de Aubrey irem para aquela pilha, e algo em seu rosto mudou um pouco. Antes de olharmos mais artigos sobre poliamor, disse mamãe naquela voz calma que ela usava quando estava prestes a soltar uma bomba. Acho que precisamos conversar sobre outra coisa primeiro. Algo sobre a inundação do seu apartamento. A postura confiante de Aubrey ficou um pouco mais rígida. O que tem isso? Meu apartamento inundou e perdi tudo. É por isso que tive que me mudar. Com minha irmã. Todo mundo sabe disso. Mamãe assentiu devagar. Sim, a inundação foi real. Liguei para seu proprietário na semana passada para perguntar sobre isso. Ele confirmou que todo o prédio teve danos causados pela água de um cano quebrado no andar de cima. Ela folheou seus papéis até encontrar o que estava procurando. Mas aqui está a parte interessante. O seguro dos seus locatários pagou 8 mil pelas suas perdas. Tenho o recibo do sinistro bem aqui. Ela segurou um documento impresso e eu podia ver números nele, mesmo do outro lado da sala. 8 mil. Isso é muito dinheiro para alguém que supostamente precisava de 5 mil do pai para reparos. O rosto de Aubrey estava ficando pálido, mas ela manteve a voz firme. Usei esse dinheiro para substituir meus móveis e roupas. Tudo ficou arruinado na enchente. Mamãe balançou a cabeça. Não, você não usou. Porque também conversei com sua amiga da faculdade. Aquela para quem você tem mandado mensagens sobre tudo isso há meses. Ela puxou mais papéis, e estes pareciam mensagens de texto impressas com números de telefone no topo. Ela foi muito útil assim que expliquei o que estava acontecendo. Ela me enviou tudo. Aubrey levantou-se rápido e sua pasta caiu do colo, espalhando artigos por todo o chão.
Você não tinha o direito de mexer nas minhas mensagens privadas. Isso é uma invasão da minha privacidade. O que quer que ela tenha te mostrado foi tirado de contexto. Mas mamãe já estava lendo da primeira página. Isto é de 3 meses. Atrás, 2 semanas antes do seu apartamento inundar. Você escreveu para sua amiga, e cito: "Vou morar com minha irmã por um tempo. Colin já está me dando atenção quando ela não está por perto. Não vai demorar muito para fisgá-lo." A sala ficou em silêncio mortal. O sorrisinho de Colin desapareceu e ele olhou para Aubrey com confusão no rosto. "Do que ela está falando?" Ele perguntou. "Você me disse que a inundação forçou você a se mudar. Você disse que era uma emergência." Aubrey levantou as mãos. "Ela está distorcendo minhas palavras. Eu estava apenas brincando. Com minha amiga, dizemos coisas estúpidas uma para a outra o tempo todo. Não significa nada." Mamãe continuou lendo. "Aqui está a outra de 2 meses atrás. Você escreveu: Colin é tão fácil de manipular. Ele pensa que eu realmente me importo com os sentimentos dele, mas na verdade eu só digo o que ele quer ouvir. Assim que eu o fisgar, vou convencê-lo a se divorciar da esposa e ficar com a casa. É uma casa bonita e eu mereço mais do que ela." Colin levantou-se do sofá de 2 lugares e deu um passo para longe de Aubrey. "Você disse isso sobre mim? Você disse que eu era fácil de manipular?" A voz dele soava diferente agora, menor e confusa, como uma criança que acabou de descobrir que Papai Noel não era real. E alcançou o braço dele. "Baby, não foi isso que eu quis dizer. Eu estava apenas desabafando com minha amiga. Você sabe como as garotas conversam. Exageramos tudo. Não quis dizer nada disso." Mas mamãe não tinha terminado. Ela virou para outra página e sua voz ficou mais dura. "Esta é a minha favorita, de 6 semanas atrás, logo depois que minha filha foi para aquela conferência de trabalho. Você escreveu: Minha irmã é um capacho tão chato. Ela não merece um marido como Colin. Ele precisa de alguém emocionante e divertido. Alguém como eu. Ela apenas trabalha o tempo todo e o ignora. Vou dar a ele tudo o que ela não dá. E então vou tirar tudo o que ela tem." Ela levantou os olhos do papel e olhou direto para Aubrey. "Um capacho chato. Foi assim que você chamou sua própria irmã enquanto morava. Na casa dela, comia a comida dela e planejava roubar o marido dela. Fiquei sentada paralisada no sofá, ouvindo minha mãe ler os pensamentos reis da minha irmã em voz alta. Todas aquelas mensagens que Aubrey tinha enviado para o papai me chamando de controladora e fria. Todas aquelas reclamações sobre como eu não valorizava Colin, nada disso era porque ela se importava com ele. Ela não amava Colin de jeito nenhum. Ela só queria o que eu tinha. A casa, o marido, a vida que passei anos construindo." Colin estava olhando para Aubrey como se nunca a tivesse visto. "Antes, você me usou", disse ele, e sua voz falhou um pouco. "Esse tempo todo pensei que tínhamos algo real. Pensei que você me entendia, mas você estava apenas jogando um jogo." Tentou rir, mas saiu errado. Muito agudo e muito falso. "Colin, vamos lá. Essas mensagens não significam nada. Eu estava apenas sendo dramática com minha amiga. Você sabe como me sinto sobre você. O que temos é real. Eu te amo." Mas até eu podia ver que a máscara dela estava caindo. Ela não parecia mais confiante. Ela parecia assustada. Papai levantou-se da cadeira e caminhou, até estar bem na frente de Aubrey. Ele não gritou. Ele não levantou a voz de jeito nenhum. Ele apenas olhou para ela com aquela expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Como se estivesse olhando para uma estranha em vez de sua própria filha. "Vou te fazer uma pergunta", disse papai devagar. "E quero que você me diga a verdade. Pela primeira vez na sua vida, me diga a verdade." Engoliu em seco e não disse nada. "Você algum dia amou o Colin?" Papai perguntou. "Ou isso sempre foi sobre conseguir o que sua irmã tinha?" A sala estava tão quieta que eu podia ouvir o relógio tic-taqueando na parede. Aubrey abriu a boca para responder, e depois a fechou novamente. Ela olhou para Colin e depois para mamãe. E depois para mim, e eu vi algo quebrar, por trás dos olhos dela. Ela não podia mais mentir. As mensagens estavam ali em preto e branco. Todos tinham ouvido o que ela realmente pensava. E pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, Aubrey não tinha nada a dizer. O silêncio dela se estendeu por 5 segundos, depois 10. Colin fez um som que foi quase uma risada, mas não realmente. "Oh meu Deus", disse ele baixinho. "Oh meu Deus, sou um idiota." Ele sentou de volta no sofá de 2 lugares e colocou a cabeça nas mãos. "Acreditei em tudo o que você disse. Pensei que tínhamos essa conexão profunda. Eu estava pronto para explodir todo o meu casamento por você." Ele olhou para Aubrey com algo como nojo no rosto. "Você me fez pensar que minha esposa era o problema. Você me fez pensar que ela não me valorizava, mas era tudo apenas um jogo para você. Eu era apenas uma maneira de conseguir a casa dela." Aubrey finalmente encontrou a voz. "Isso não é justo. Eu tenho sentimentos por você. Talvez o jeito que falei com minha amiga estivesse errado, mas isso não significa que o que temos não é real. Você sentiu também, Colin. Você não pode fingir esse tipo de conexão." Mas Colin estava balançando a cabeça. "Eu nem sei mais o que era real. Tudo o que você me disse sobre meu casamento, sobre minha esposa ser distante e fria, isso foi apenas coisa que você inventou para me virar contra ela? Você sequer quis dizer alguma coisa? Ou estava apenas me dizendo o que eu queria ouvir como disse naquelas mensagens?" Aubrey não tinha resposta para isso também. Assisti. Minha irmã parada no meio da sala de estar dos meus pais com sua roupa bonita e sua maquiagem cuidadosamente feita e sua pasta de artigos espalhada por todo o chão. Ela passou meses planejando isso. Ela testou nossos pais para ver se eles a apoiariam. Ela manipulou meu marido com falsa vulnerabilidade e discursos ensaiados sobre conexão. E agora estava tudo desmoronando porque mamãe fez o que Aubrey nunca esperou. Mamãe fez sua própria pesquisa. Levantei-me do sofá e minhas pernas pareciam fortes pela primeira vez em dias. Olhei para Colin, que ainda estava sentado lá com a cabeça nas mãos, parecendo que seu mundo inteiro tinha acabado de desabar. "Os papéis do divórcio estarão prontos na segunda-feira", eu disse, e minha voz saiu firme e calma. "Você pode esperar ouvir do meu advogado até o final da semana." Colin olhou para mim, e por um segundo pensei que ele pudesse tentar se desculpar, ou explicar ou pedir outra chance. Mas ele apenas assentiu devagar como se soubesse que tinha perdido o direito de pedir qualquer coisa. Então me virei para Aubrey, que ainda estava lá com a boca aberta como se não pudesse acreditar que isso estava realmente acontecendo. "Você tem 48 horas para tirar suas coisas da minha casa. Depois disso, o que sobrar vai para o gramado." O rosto de Aubrey se contorceu em algo feio. "Você não pode fazer isso. Essas são minhas coisas. Tenho direitos." Papai deu um passo à frente. "Na verdade, ela pode. É a casa dela.
E você está ficando lá como hóspede. Uma hóspede que não é mais bem-vinda. Sugiro que comece a fazer as malas. Olhou ao redor da sala como se estivesse procurando alguém para tomar seu partido. Ela olhou para a mamãe, mas mamãe estava olhando para ela com fria decepção. Ela olhou para o papai, mas ele tinha aquele mesmo olhar de estranho no rosto. Ela olhou para Colin, mas ele nem sequer encontrou os olhos dela. E finalmente, ela olhou para mim, sua irmã mais velha, a quem ela chamou de capacho chato, cujo marido ela tentou roubar, cuja vida ela tentou assumir. Isso não é justo, disse e sua voz estava tremendo. Agora cometi um erro. Me apaixonei pela pessoa errada. Isso não significa que você pode me jogar fora como se eu fosse nada. Ainda sou sua irmã. Pensei em todas aquelas mensagens que mamãe leu em voz alta. Todo o planejamento e esquema e mentiras. Todas as vezes que Aubrey sentou à minha frente na minha própria mesa de cozinha, bebendo café da minha caneca, enquanto secretamente planejava tirar tudo o que eu tinha. Você está certa. Você é minha irmã. E isso torna o que você fez ainda pior porque eu confiei em você. Eu te deixei entrar na minha casa quando você precisava de ajuda. E você usou isso para tentar destruir meu casamento e roubar meu marido e tomar minha casa. Peguei minha bolsa no sofá e caminhei em direção à porta. 48 horas, ó. Então suas coisas estarão no gramado e eu nunca mais quero te ver. Saí da casa dos meus pais, entrei no meu carro e fiquei lá por 1 minuto apenas respirando. Pela janela, pude ver Aubrey lá, dentro ainda tentando discutir com mamãe e papai, enquanto Colin estava sentado no sofá, parecendo que alguém o tinha socado no estômago. Mas eu não me importava mais com nenhum deles. Saí da garagem do papai e fui para casa. Para a casa que ainda era minha. A casa que ajudei a pagar. A casa onde eu dormiria sozinha hoje à noite pela primeira vez em 7 anos. E quer saber? Isso parecia muito bom agora.